Vamos, nessa nossa postagem de hoje, demonstrar uma tristeza ao invés de uma comemoração, né? E que, apesar dos pesares, como dissemos, nos entristece em ver detidos por conspiração golpista um ex-presidente que, devido a diversas lambanças em sua passagem pela presidência da República, nem conseguiu uma reeleição, ministros de generais que serviram ao país por décadas, porque estas detenções revelam uma degradação moral que nenhum brasileiro deveria desejar. Nos atentamos aqui na figura do ex-presidente que se apresentou aos eleitores como o antagonista do sistema, um termo vago, assim, impreciso e simplista, né? Entretanto, agiu de maneira prejudicial contra os cidadãos do nosso país, demonstrando com suas falhas ser um servidor, né? Medíocre, canalha e asqueroso, sem qualquer projeto de nação, mas com objetivos de poder ditatorial para si e familiares. Além de inibir o pensamento crítico e transformar uma realidade complexa em um espantalho emocional, onde procurou assim distorcer o argumento do outro para atacá-lo com mais facilidade. Então, adotando assim este comportamento, ele cativou milhões de brasileiros que estavam fatigados, sem esperança e indignados, muitos dos quais aspiravam a um Brasil melhor e ainda almejam isso, né? Entretanto, se converteram em devotos. Contudo, essa devoção política, ela é uma enfermidade que leva o devoto a se entregar e ser leal fervorosamente a uma causa, muitas vezes transcendendo, né, a análise racional e se aproximando de uma fé cega, onde a figura política se torna um ídolo, né? Que utiliza a mobilização e legitimação como ferramentas, né? Gerando assim um culto em seu entorno e dificultando o diálogo com a oposição. Como observado nesse fenômeno do bolsonarismo, né, onde valores antagônicos são aceitos pela base ou em discursos emotivos que exploram o ressentimento em lugar de propostas sólidas. Políticos não devem ser idolatrados, mas sim monitorados. Os erros desse ex-presidente, agora um presidiário, não foram apenas de linguagem, né? Mas também de conduta. Ele aderiu a um plano golpista que previa até assassinato e participou da concepção de uma ruptura institucional, mesmo que não tenha levado isso até o fim, mas tentou. Talvez tenha desistido, né? Na pandemia ficou evidente que ele não foi o responsável direto pelas 700 mil mortes, porque, evidentemente, né, foi um vírus o agente causador. Contudo, a postura negacionista, né, e a recusa em aceitar a ciência tiveram consequências letais e não se condoeu com nenhuma das mortes ocorridas. A ignorância que guia as massas é perigosa e isso fica evidente, hein? A proposta de quem assume uma presidência gera aquela ideia de competência e autoridade, e ele
demonstrou desconhecer técnica e principalmente as leis, as quais queria ou gostaria de subjugá-las, né, aos seus desejos pessoais, além de não assumir responsabilidades. Ademais, os bolsonaristas não cedem, uma característica deles, né? Que isso sirva de lição para todos os adoradores. Não há mitos, não há ungidos neste plano terrestre, que, aliás, meu amigo e minha amiga, neste plano existem, são pessoas, cidadãos eleitos que estão sujeitos à Constituição do país. Então é necessário abandonar essa mentalidade infantil que busca heróis e começar a exercer uma cidadania vigilante, que analisa e cobra, promovendo um despertar nacional. Não precisamos nem queremos messias, mas instituições sérias. Não desejamos devoção cega, mas vigilância lúcida e responsável. Mesmo porque a democracia, ela não precisa de um homem forte, né? Mas sim de um povo forte, isto sim. E um povo forte é um povo esclarecido, né? Atento, que não idolatra, mas que observa atentamente e exige ações em prol da população. Então não podemos desmerecer. Talvez a habilidade de marketing desse ex-presidente, agora presidiário, né, que o fez parecer como o combatente do sistema, coisa que nunca foi. Ele se revelou apenas mais um humano repleto de falhas e defeitos. Até uma próxima conversa.